Se você acha que já viu filmes pesados, Pecadores vai te provar o contrário, e de um jeito perturbador que gruda na mente. A história começa em um cenário aparentemente comum, mas com uma atmosfera carregada, quase sufocante. Logo nos primeiros minutos, o filme deixa claro que não estamos diante de um drama qualquer. Aqui, cada personagem carrega um segredo, e pior, uma culpa. Somos apresentados a um grupo de pessoas cujas vidas se cruzam de forma estranha, quase como se o destino estivesse empurrando todos para o mesmo abismo. O clima é tenso desde o início, com olhares desconfiados, silêncios incômodos e pequenas atitudes que já mostram que algo está muito errado. O protagonista, marcado por decisões do passado, tenta manter uma aparência de normalidade, mas por dentro está completamente destruído. E é aí que o filme acerta em cheio. Ele não entrega tudo de uma vez. Ele te faz sentir o peso antes de explicar. A narrativa vai revelando aos poucos que todos ali já cometeram erros graves, pecados que não podem ser apagados. E o mais assustador não é o que eles fizeram, é o fato de que nenhum deles parece realmente arrependido. Crítica e por que isso prende tanto? O filme não depende de sustos baratos ou cenas exageradas. Ele trabalha com algo muito mais forte: a culpa humana. Isso cria uma conexão desconfortável com quem assiste, porque em vários momentos você se pega pensando: e se fosse comigo? Outro ponto forte é o ritmo. Ele é lento de propósito, e isso pode dividir opiniões. Algumas pessoas podem achar arrastado, mas quem entra na proposta percebe que essa lentidão serve para construir tensão psicológica, e funciona muito bem. Cada cena parece um quebra-cabeça sendo montado, mas sem mostrar a imagem final. Isso faz com que você continue assistindo, tentando entender o que realmente está acontecendo. E quando você acha que entendeu, o filme muda tudo. No final dessa primeira parte, um acontecimento inesperado começa a ligar todos os personagens de forma mais clara, e ao mesmo tempo, mais assustadora. Não é coincidência. Não é acaso. É como se todos estivessem sendo julgados. E isso levanta a grande pergunta que o filme quer te fazer. Será que existe redenção para quem nunca se arrependeu? E a resposta começa a aparecer na próxima parte, de um jeito que você não vai esquecer. Se na primeira parte tudo parecia apenas estranho, agora fica claro, não tem mais volta. Depois daquele acontecimento chocante, os personagens começam a perceber que não estão ali por acaso. Pequenos detalhes começam a se conectar. Falas, atitudes e até coincidências começam a revelar um padrão perturbador. É como se alguém, ou algo, soubesse exatamente quem eles são. O clima muda completamente. O que antes era só tensão psicológica agora vira desespero real. Os personagens começam a entrar em conflito, acusando uns aos outros, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas não existe lógica. E é aí que o filme fica ainda mais pesado. A narrativa começa a revelar em flashbacks intensos os pecados de cada personagem. E não são erros simples. São decisões cruéis, egoístas e, em alguns casos, imperdoáveis. Um deles traiu alguém que confiava cegamente. Outro destruiu uma vida por puro interesse. E há aquele que fez algo tão grave que nem consegue encarar a própria consciência. Crítica, o ponto mais forte até aqui. Essa é, sem dúvida, a parte mais impactante do filme em termos emocionais, porque ele te obriga a encarar o pior lado humano, sem filtros. E o mais perturbador? Não existem vilões clássicos aqui. Todos são culpados. O roteiro acerta ao não tentar justificar as ações. Ele não suaviza, não passa pano. Ele mostra tudo de forma crua. E isso deixa o espectador desconfortável o tempo todo. Outro destaque é a forma como o suspense cresce. Não tem música exagerada ou jump scare gratuito. O medo vem da situação, da sensação de que algo maior está controlando tudo. Aos poucos eles percebem que estão presos. Não fisicamente, mas de uma forma muito pior. Eles não conseguem sair daquele lugar. Cada tentativa falha. Cada caminho leva de volta ao mesmo ponto. É como um ciclo, um julgamento sem fim. E então surge uma teoria entre eles. E se isso não for um lugar comum? E se isso for algum tipo de punição? A ideia começa como desespero, mas rapidamente ganha força. Porque quanto mais eles tentam fugir, mais as coisas pioram. Segredos continuam vindo à tona, e junto com eles, a culpa começa a pesar de verdade. Alguns personagens começam a quebrar psicologicamente.
Outros tentam negar até o fim. E há aqueles que simplesmente aceitam, como se soubessem que merecem estar ali. E é nesse momento que o filme dá mais um passo pesado. As consequências dos pecados começam a aparecer, de forma direta. Não é mais só lembrança, não é mais só culpa. Agora, eles estão enfrentando aquilo que fizeram. E a forma como isso acontece é cruel, simbólica e extremamente perturbadora. No final dessa parte, uma revelação muda completamente a percepção da história. Não existe saída fácil. E talvez nunca tenha existido. E o pior ainda está por vir. Se você achava que já tinha entendido o filme, é aqui que tudo desmorona. Depois da revelação de que não existe uma saída simples, a história entra em um nível ainda mais sombrio, quase sufocante. Não é mais sobre escapar, é sobre sobreviver ao próprio passado. Os personagens começam a enfrentar manifestações diretas dos seus pecados. Não como lembranças, mas como situações reais, recriadas de forma cruel, quase como um castigo personalizado. E é aqui que o filme se torna brutal. Cada um é forçado a reviver aquilo que fez. Só que agora, do outro lado, sentindo na pele a dor que causaram. E isso não acontece de forma rápida. O filme faz questão de prolongar esses momentos, deixando tudo ainda mais desconfortável. Crítica: o auge do impacto psicológico. Essa parte divide totalmente o público. Tem gente que considera genial, e tem gente que acha pesada demais. Mas uma coisa é certa: é impossível ficar indiferente. O filme abandona qualquer tentativa de entretenimento leve e mergulha completamente no psicológico. É quase como um experimento emocional com quem está assistindo. E funciona, porque você começa a se perguntar até onde aquilo é punição e até onde é justiça. A tensão entre os personagens também explode. Agora que todos sabem do passado uns dos outros, não existe mais confiança. Amizades viram ódio, alianças se quebram, e o desespero faz com que alguns tomem decisões ainda piores. E o mais irônico, mesmo depois de tudo, alguns continuam tentando fugir da responsabilidade. Isso deixa claro um dos temas mais fortes do filme. Nem todo mundo aprende com os próprios erros. Enquanto alguns personagens começam a demonstrar arrependimento genuíno, outros se afundam ainda mais na própria arrogância. E o filme deixa uma sensação pesada de que isso vai custar caro. E custa. Um dos momentos mais marcantes acontece quando um personagem tenta enganar o sistema, fingindo arrependimento. Por um instante parece que vai funcionar. Mas não funciona. A punição vem de forma ainda mais intensa, como se o próprio ambiente soubesse que aquilo não é verdadeiro. E é aí que o filme dá uma pista importante. Não basta sofrer, tem que sentir de verdade. Essa ideia muda completamente a dinâmica da história. Porque agora não é mais só sobre enfrentar o passado. É sobre reconhecer, aceitar e talvez se transformar. Mas será que alguém ali é capaz disso? O clima fica cada vez mais desesperador. Os cenários parecem mais escuros, mais opressivos, quase como se o lugar estivesse reagindo às emoções deles. E então, perto do final dessa parte, surge a maior virada até agora. Um dos personagens encontra algo que pode ser a chave para tudo. Uma possibilidade de quebrar o ciclo. Uma chance de redenção. Mas tem um problema. Essa saída exige um sacrifício. E não é pequeno. Agora todos precisam decidir. Continuar negando ou enfrentar a verdade até o fim. E essa escolha vai definir quem sai dali. Se alguém sair. Agora não tem mais volta. Depois da descoberta de que existe uma possível saída, mas que exige um sacrifício real, o filme entra no seu momento mais tenso e decisivo. Tudo o que foi construído até aqui converge para uma única pergunta. Quem está disposto a pagar o preço? O grupo, já completamente destruído emocionalmente, se divide. De um lado, aqueles que finalmente entendem que precisam encarar a verdade. Do outro, os que ainda tentam fugir, mentir ou culpar os outros. E é aqui que o filme dá sua cartada mais pesada. A tal redenção não é algo simples, simbólico ou fácil. Não basta pedir perdão, não basta sofrer. O filme deixa claro que arrependimento verdadeiro exige ação. Exige abrir mão de algo importante, até da própria vida. Crítica: o impacto do final. Esse é o tipo de desfecho que não agrada a todo mundo, mas exatamente por isso funciona tão bem. O filme não tenta agradar. Ele não entrega um final confortável. Ele mantém a proposta até o último segundo. Justiça emocional acima de tudo.
E isso é raro. O momento decisivo chega quando um dos personagens, aquele que mais resistiu durante toda a história, finalmente quebra. Não por medo, mas por consciência. Ele entende o peso real do que fez. E pela primeira vez, não tenta justificar. Não tenta fugir. Ele aceita. E é essa aceitação que ativa a tal possibilidade de saída. Mas não é bonito. Não é heróico. Não é glorioso. É doloroso. O sacrifício acontece de forma intensa e simbólica. O filme não exagera visualmente, mas o impacto emocional é absurdo. É o tipo de cena que fica na cabeça depois que termina. E então, o silêncio. Por alguns segundos tudo para. E quando a história retoma, algo mudou. O ambiente já não é o mesmo. A sensação de opressão diminui. É sutil, mas perceptível. Isso confirma o que o filme vinha construindo desde o início. Redenção não é sobre escapar, é sobre transformar. Mas nem todos conseguem. Alguns personagens que até o fim se recusaram a aceitar seus erros permanecem presos naquele ciclo. E o filme deixa isso implícito de forma assustadora, como se aquele lugar continuasse existindo, esperando pelos próximos. E o final? Ambíguo, pesado e genial. Um dos sobreviventes, ou talvez o único, aparece em um cenário aparentemente normal. Tudo parece resolvido, mas há algo estranho. Um olhar, um detalhe, uma sensação. Será que ele realmente saiu ou só mudou de nível? O filme não responde, e essa é a sua maior força. Conclusão final, crítica geral. Pecadores não é um filme para todo mundo. Ele é lento, pesado e extremamente psicológico. Não entrega ação fácil, nem sustos baratos. Em vez disso, ele constrói algo muito mais profundo e desconfortável. Ele faz você pensar, ele faz você sentir, e principalmente, ele te confronta. A mensagem é clara e perturbadora. Todo mundo carrega pecados, mas nem todo mundo está disposto a encarar as consequências. E talvez esse seja o verdadeiro terror.